O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual eu e o Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. Coluna aberta. Presidente de Taiwan se reúne com Kevin McCarthy nos Estados Unidos. Presidente de Taiwan, né, Tsai Ing-wen, ela visitou, né, a América Central, os dois países, né, da região que ainda reconhecem Taiwan como a legítima República da China, e no caminho, né, a gente já havia comentado isso no programa passado e no retrasado, lembrando que recentemente Honduras, né, trocou a sua representação chinesa, ela passou pelos Estados Unidos, né, e na quarta-feira, dia 5, na Califórnia, ela se encontrou com o Kevin McCarthy, né, o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, ou seja, o terceiro, né, na linha sucessória do país. Lembrando que a antecessora do Kevin McCarthy, a Nancy Pelosi, visitou Taiwan, né, ano passado, e eles se encontraram ainda mais, talvez simbolicamente, meu caro Matias, na Biblioteca Presidencial Ronald Reagan. O Ronald Reagan, que tinha ali uma forte retórica anticomunista, né, dizia que a União Soviética era o império do mal, embora ele tenha mantido a política de aproximação com a China na época. É importante mencionar isso, né? Mas o simbolismo está ali, né, no fato de ser um grande símbolo do conservadorismo dos Estados Unidos, né? O cara que botou os televangelistas na política, enfim, né? Intensificou guerra às drogas, todas aquelas questões. Mr. Gorbachev, tear down this wall. E outro dia eu e você, a gente estava comentando, né, que justamente o momento mais, não sei qual a melhor definição, né? Mas em Fresh Prince of Bel-Air, que aqui no Brasil é como um maluco no pedaço, a gente tinha muitas participações de celebridades. Aí eles queriam, não sei por que botar o Ronald Reagan no programa, só que era um imitador, né? Então fica meio distoante. Mas enfim, depois desse momento completamente aleatório, a Tsai Ing-wen se encontrou com o Kevin McCarthy, e o Kevin McCarthy, né, afirmou, né, que o governo dos Estados Unidos, né, que o povo dos Estados Unidos, né, sempre vai atuar em conjunto com Taiwan para defender a liberdade econômica, a democracia, a estabilidade, né, e que os Estados Unidos também está comprometido com a capacidade de defesa de Taiwan. Né? Ou seja, ele nem falou que, olha, vamos defender Taiwan, né? Mas também no, né, enfim, capacidade de defesa. O que isso quer dizer? Ó, a gente vai mandar armas para Taiwan se precisar, vamos vender armas para eles, enfim, já vendem muitas armas, né? Por seu lado, né, a Tsai Ing-wen disse que o encontro é importante, né, que para mostrar que Taiwan não está isolada, né, e que para preservar a paz, né, precisamos ser fortes. Tá? A China, por outro lado, afirmou, né, que condenava, né, essa provocação, né, descreveu o encontro como uma provocação, disse que a resposta seria resoluta, né, e lembrando que a argumentação, né, inclusive do próprio gabinete do Kevin McCarthy e tudo mais, é dizer que a Tsai Ing-wen, ela estava numa passagem pelos Estados Unidos e foi uma viagem informal e privada. Né? Então, assim, o Kevin McCarthy não se encontrou com ela, por exemplo, no seu gabinete, não se encontrou com ela na capacidade de chefe, né, da Câmara dos Deputados, né, mas de chefe não, né, mas de presidente da Câmara dos Deputados, né, mas ali como o Kevin McCarthy apenas, né. Claro que isso é a mera retórica, né, até porque no encontro entre eles você tinha ali os púlpitos, né, com os símbolos e tudo mais. Então, assim, é um encontro que
para Taiwan é importante, como ela mesma disse, né, para mostrar que Taiwan não está isolada. Para o Kevin McCarthy, especialmente, serve para ganhar força perante o próprio Partido Republicano e também para mandar um recado, né, para a China. Porque, assim, sinceramente, embora ele tenha autonomia, né, como presidente da Câmara dos Deputados, dificilmente não houve uma conversa prévia com a Secretaria de Estado, algo assim. Se fosse algo que fosse pegar muito mal para o governo dos Estados Unidos, certeza que o Joe Biden, o Anthony Blinken, enfim, a Kamala Harris, teriam ligado para ele, né, e falado, melhor não, tal, vamos sentar aqui e conversar, né? Então, assim, uma aprovação tácita do governo dos Estados Unidos tem sim, mesmo sendo de partidos diferentes, né? Aproveitando essa questão de que a própria Taiwan estava, né, no território dos Estados Unidos. E a China, né, repito, né, classifica isso como uma provocação e tem um caráter, né, não vou dizer de provocação, mas um caráter, como eu disse, de marcar uma posição em relação à China, pelo menos, né, talvez uma provocação também, né, mas marcar uma posição em relação à China. Tem as duas interpretações possíveis, e a China começou, né, a realizar exercícios militares perto de Taiwan, incluindo aí o seu segundo porta-aviões, o Shandong, né, que é o porta-aviões mais moderno chinês em completa operação, né? Além desses exercícios militares, né, também tivemos a presença de aviões da Força Aérea Chinesa, né, em volta do espaço aéreo, que é tacitamente de Taiwan, né? Eu digo tacitamente porque, vamos lembrar, para o governo, para Taiwan, né, as duas repúblicas chinesas se veem como a legítima representante da China. Então não é uma separação de espaço aéreo ali jurídica, né, uma separação tácita, né, na linha mediana do estreito. Então, por isso que quando a China realiza essas operações, ela vai falar, estamos violando o espaço aéreo de outro país, né? Estamos no espaço aéreo chinês, tá? É tudo China, né? E além desses exercícios militares, né, com navios, incluindo o seu principal porta-aviões e aviões, o governo da República Popular da China, China-Pequim, também sancionou, né, a Hsiao Bi-khim, que é, na prática, né, a embaixadora de Taiwan nos Estados Unidos, né? Ela chefia, né, o escritório comercial, né, de Taiwan, né, nos Estados Unidos. E agora, como parte das sanções, nem ela nem os seus familiares podem entrar na China, em Hong Kong e Macau, ou manter negócios com organizações e indivíduos desses territórios, né, da República Popular Chinesa, de Hong Kong e de Macau. Tá? Tem uma questão interessante que é a Hsiao, né, a Hsiao Bi-khim, ela é abertamente proponente de uma declaração de independência por Taiwan, né, que é uma vertente mais recente, né, na política taiwanesa, que vamos abandonar esse negócio de que é uma república chinesa só, que a gente pleiteia toda a China. Não, Taiwan se tornou algo separado na visão dessas pessoas. Taiwan criou uma nacionalidade própria e deveria declarar independência e ponto final. Né? É essa a visão dessas pessoas, e ela é abertamente defensora dessa declaração de independência. Então, mais um capítulo nesse histórico recente, né, de relações entre Estados Unidos e China, né, envolvendo também especialmente a questão de Taiwan, né, que para a República Popular da China é uma província rebelde. Para o governo de Taiwan, né, a República Popular da China é um governo ilegítimo e usurpador, né, e todos os outros países têm que escolher uma China para se relacionar. Inclusive, essa é uma argumentação que a República Popular da China, China-Pequim, China continental, China comunista, como preferirem, usa em relação aos Estados Unidos, que ao receber a Tsai Ing-wen, ao receber lideranças políticas de Taiwan, o governo dos Estados Unidos está violando a própria política, né, de uma só China, né, está violando o próprio reconhecimento da China-Pequim como a China legítima.
Agora a gente vai passar por algumas notícias internas dos Estados Unidos, meu caro Matias. Não só para repercutir, né, algumas questões políticas de lá, mas também porque, como a gente sempre lembra, né, o noticiário político nos Estados Unidos ele é particularmente importante para o noticiário político brasileiro, porque sempre acaba influenciando, seja de maneira direta ou indireta, a política brasileira. Né? Acaba, pessoas copiam, adotam coisas parecidas, enfim. Né? Começando pelo fato de que na sexta-feira, dia 31, a cidade de Minneapolis, né, anunciou finalmente o seu projeto de reforma policial, né, que teve como impulsionador a morte do George Floyd, asfixiado durante uma operação policial, por um policial especificamente, mas envolvendo 4 policiais, e já fazem quase 3 anos, né, do assassinato de George Floyd. E agora temos esse projeto, né, de reforma policial de Minneapolis. Né? O texto tem 140 páginas, né, e tem algumas mudanças, por exemplo, sobre o uso de armas como tasers e também mais critérios para que, por exemplo, um veículo seja parado. Também nos Estados Unidos, essa semana, tivemos mais um episódio, né? No último final de semana, mais especificamente, tivemos mais um episódio de tornados, né, nos Estados Unidos, afetando especialmente ali a região do meio oeste. Né? Foram registrados, né, diversos tornados nos estados, por exemplo, do Mississippi e do Tennessee, e deixaram pelo menos 32 pessoas mortas. Tá? Aí vamos para a Flórida, né? Flórida, né? O Florida Man. A gente precisa mesmo ir para a Flórida? Não, a gente vai figurativamente. Ah, sim. Tá? Mas enfim, mas a gente não vai literalmente, embora temos muitos ouvintes, né? E alguns amigos, como o nosso Gustavo Rebelo, né? O Alexandre e o Dave Azaghal, né? Residindo na Flórida, mas a gente não vai porque a gente tem medo de jacaré atravessando a rua. Mas o governador Ron DeSantis, né, ele diminuiu as restrições para que as pessoas possam carregar armas de fogo, tá, com agora sem a necessidade do background check. Né? Ou seja, de você verificar ali, né, os registros da pessoa, se ela tem passagens criminais, se ela teve problemas, né? E também agora está dispensada a necessidade de treinamento. Tá? E ele chamou isso de constitutional carry, né? O porte constitucional. Né, dizendo que está garantido na segunda emenda da Constituição, então agora, né, vai diminuir ainda mais as restrições para o porte de armas na Flórida. O Ron DeSantis faz isso, né, em parte por razões ideológicas, vamos deixar isso muito claro, né, porque essa interpretação irrestrita da segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos é fortemente ideológica. Também tem ligação possivelmente, né, com questões de lobby de armas, mas principalmente porque, como a gente já falou aqui, o Ron DeSantis é hoje o principal candidato, né, o principal nome do Partido Republicano para as eleições presidenciais do ano que vem. Então, ele também quer mostrar serviço, digamos assim, entre aspas, para os outros republicanos do país, né? E também na Flórida, meu caro Matias, nós tivemos um protesto, né, contra o banimento, né, do aborto de gestação, né, no estado, já que existe uma proposta, né, que foi aprovada no Senado da Flórida, que vai proibir o aborto de gestação depois de 6 semanas. E isso é importantíssimo porque, assim, tem muitas pessoas que não sabem sequer que estão grávidas em menos de 6 semanas. Né? Porque tem a questão, às vezes, de perceber o ciclo, enfim. Então, nós tivemos um protesto na frente, né, do Senado da Flórida, na capital, Tallahassee. Né? Muita gente não sabe disso, né? Porque pensa na Flórida, pensa Miami, Orlando.
Tampa, Jacksonville, né? Porque tem o núcleo industrial e tem os Jaguars, né, na NFL e tal, mas a capital da Flórida é Tallahassee, né? Que nem na Califórnia, a capital é Sacramento, né? Que tem um time ruim. Você está falando isso só porque eles foram para os playoffs agora na NBA. E você mesmo estava agora há pouco... Você é hipócrita, Matias. Porque você estava elogiando um dos assistentes técnicos do Sacramento Kings, o nosso ouvinte, Leandrinho Barbosa. Grande ouvinte. Mentira, eu acho que ele não é nosso ouvinte, mas um abraço pro Leandrinho. Mas então tínhamos esse protesto na frente do Senado em Tallahassee, nesse protesto foram detidas 11 pessoas, incluindo 2 integrantes do Partido Democrata da Flórida, né? A Nikki Fried, que é a líder do Partido Democrata na Flórida, embora, pelo que eu vi, ela não tem um cargo eletivo no momento, mas ela é a líder do partido, e a líder do Partido Democrata no Senado da Flórida, a Lauren Book. Tá? Então, elas foram detidas e acusadas de violar a propriedade, né? De trespassing, né? Porque teriam passado ali da barreira policial de maneira indevida. E outro motivo para a gente falar bastante da Flórida aqui, né? Apesar das piadas, dos estereótipos e tal, é que a Flórida é um estado que costuma decidir, né, as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Um dos swing states, Isso, né? E talvez o mais importante. Então, se a gente tivesse... Como foi na eleição de 2000, por exemplo. Né? Em 2000 e... Na eleição do Trump também, né? Na segunda eleição do Trump, inclusive, a gente comentou isso na época, né? O Trump mudou o domicílio eleitoral dele de Nova York para a Flórida para fazer mais campanha na Flórida. Então, se na Flórida a população, né, a situação está tão pró-republicano assim, isso também é um sinal para as eleições presidenciais do país, né? Voltando aqui a outras notícias, a gente está indo por ordem cronológica, né? No dia 3 de abril, a NASA anunciou a tripulação, né, da missão Artemis 2, que em 2024 pretende retornar o homem à Lua. Tá? A palavra é retornar, viu, gente? Não acredita nessas teorias da conspiração maluca. E teremos, então, a primeira mulher na Lua, né, caso a missão seja executada, né, já que a Christina Hammock Koch foi anunciada como parte da tripulação, junto com Reid Wiseman, Victor Glover e Jeremy Hansen. E o Victor Glover, né, pode ser também a primeira pessoa negra na Lua, né, já que ele está na equipe. Eu digo que ele pode ser porque ele é listado como piloto, né, e nas outras vezes o piloto fica no módulo, ele não desce na Lua, ele fica, né, passando vontade. Então, pode ser que, não sei se ele vai pisar na... Mas agora não sei, como tem 4, aí reveza no volante, aí dá pra descer todo mundo, NASA, tá? E ninguém fica passando vontade, né? Me ouçam, sou muito bom em física. Outra notícia do dia 3 de abril é que a empresa dona do UFC, né, comprou o WWE, né, World Wrestling Entertainment, né, a Endeavor Holdings. E por que a gente está falando disso? Porque um tempo atrás a gente comentou que uma possível compradora do WWE era um fundo saudita, né, e como parte da expansão saudita no mundo dos esportes, como parte, né, do sport washing da imagem saudita perante o mundo, porém, aparentemente, isso não vai acontecer, já que esse fundo, né, o Endeavor, né, que, repito, era o dono do UFC, comprou a WWE. É o fake e o true, né? Eu não vou falar nada. Aí, só para registrar, né, pros nossos ouvintes, essa semana circulou bastante uma imagem de uma bomba nuclear, né, dos Estados Unidos, numa base aérea nos Países Baixos, e que ela estaria ali toda quebrada, né, enfim, toda torta ali. E aí muita gente falou, meu Deus, como assim? Olha o estado da ogiva nuclear, isso não é perigoso, né? Isso não é um problema e tal. E, na verdade, o governo dos Estados Unidos esclareceu que era uma maquete, né? Não era uma ogiva nuclear ativa, uma ogiva nuclear de verdade. Porém, ao mesmo tempo,
Vamos lembrar que em julho de 2019 a gente tem um programa, até alguns programas que eu e o Matias a gente é mais fã, que são justamente os programas às vezes mais diferentes, que a gente aborda de forma mais aprofundada algumas pautas que não se costumam ver muito na imprensa. No programa 195, tá, de julho de 2019, então se você é um ouvinte mais recente e se interessar, vai lá e ouve. Se você for no site do Xadrez Herbal, você consegue ver a minutagem certinha, né, do bloco da coluna aberta. Né? Que é o seguinte, o que a gente fala naquele programa? Naquele programa teve a notícia, né, de que a Noruega estava detectando níveis de radiação, né, vindos do fundo do mar, por conta de um antigo submarino soviético afundado e seu reator. E naquele programa a gente mostrou para vocês um levantamento, né, das ogivas nucleares e dos reatores nucleares que estão perdidos por aí. A palavra é essa, perdidos, tá? Estão afundados por aí. Então, a ogiva nuclear torta nos Países Baixos é um problema? Não, porque era uma maquete. Mas tem outros aparatos nucleares perdidos pelo mundo e vocês podem ouvir naquele programa. No dia 4 de abril tivemos o segundo turno das eleições para prefeito de Chicago e o vencedor foi o Brandon Johnson, tá? Ele que é um professor negro de Elgin, em Illinois, ele do Partido Democrata, foi eleito prefeito de Chicago, tá? E ele concorria, né, com o Paul Vallas, que é um centrista, mas que não chega a ser republicano, né, e que era o antigo CEO, né, foi anunciado assim, né, do sistema público de educação de Chicago, e que sua principal plataforma de campanha era um endurecimento das forças policiais na cidade, né, lembrando que principalmente o sul de Chicago já teve níveis de violência comparáveis às zonas de guerra, né? Inclusive já até indiquei um filme do Spike Lee uma vez, o Chirac, que trata dessa temática. Mas uma curiosidade, Felipe, é que o último prefeito não democrata de Chicago foi o William H. Thompson, cujo seu último mandato foi de 1927 a 31. Ele havia sido prefeito por 2 mandatos de 1915 a 23, justamente no auge do gangsterismo. E ele, inclusive, era muito próximo, né, do Al Capone, era mais conhecido, inclusive, pela alcunha de Big Bill. E após a sua morte, foram encontradas caixas no seu depósito com uma quantia de $1.800.000, o que na época era uma senhora fortuna. Pois a gente, mais ou menos 1930, né? Você falou que é quanto? 1 milhão e quanto? 1.800.000. 1.800.000 em 1930 seria mais ou menos 32 milhões hoje, tá? Eu estou usando o Inflation Calculator, tá? Que eu sempre uso, inclusive, para os roteiros do Nerdologia. E você falou essa coisa do CEO do Distrito Público, né? Do ensino público. Essa foi uma discussão importante lá, né? Que, como eu mencionei, o Brandon Johnson é um professor e ele era contra as propostas do Paul Vallas de aumentar as escolas, aquela coisa de uso de vouchers, né? Uma espécie de terceirização do ensino público, né? Então a questão do ensino público em Chicago também foi bastante debatida nessa eleição. E acaba sendo um ótimo exemplo de debate que chega no Brasil, que impacta no Brasil também. E ele é o 4º prefeito afro-americano a ser eleito em Chicago, né? Substituindo, inclusive, a atual prefeita, a Lori Lightfoot, que também é afro-americana. Isso. E em Chicago tem um dos lugares que eu mais quero conhecer nos Estados Unidos um dia, que chama United Center. United Center, exatamente, com a estátua de His Ernest. Só que eu citei, né, essa questão de democratas e republicanos, mas cabe lembrar que existe uma lei do estado de Illinois, desde 1995, no qual os candidatos não podem anunciarem a sua filiação partidária, né? A gente sabe, né, da trajetória política de cada um deles, mas eles não podem concorrer como candidatos dos partidos. É todo mundo independente, entre aspas, né? Com muitas aspas aí, né?
No caso, o vencedor ele é um cara considerado bastante progressista, claro, no cenário dos Estados Unidos. E aí de lá, meu caro Matias, a gente vai para Nova York, onde o Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, se entregou. Ele que responde a 34 acusações, todas ligadas ali a gastos supostamente irregulares, possivelmente irregulares de campanha, no esquema de pagamento, de suborno e encobrimento, de relações pessoais dele, especialmente, a mais conhecida é o caso da ex-atriz pornô Stormy Daniels, que recebeu dinheiro do Donald Trump para não falar publicamente sobre as relações entre eles e se isso seria ou não um gasto de campanha que não foi devidamente registrado. Ele e a sua defesa mantiveram inocência nas 34 acusações. Ele afirma que ele é vítima de uma perseguição política. Importante mencionar uma coisa, tá, gente? O Donald Trump se entregou como parte também de um acordo, porque assim, parte dos democratas, inclusive, não queria ali ver imagens do Donald Trump algemado sendo entregue, seja porque acredita ali naquela coisa quase sacra da função presidencial nos Estados Unidos, seja porque também sabiam que isso seria utilizado pelo próprio Donald Trump. Fortaleceria a imagem dele como um candidato anti-establishment. Isso, ele é o mártir, ele é o cara que defende o little guy, enfim. Então, ele se entregou, ele não foi algemado, não teve a famosa mugshot, a foto de quando a pessoa é presa. Ele entrou e saiu pela porta dos fundos ali, de maneira mais discreta. Mas tinham repórteres, claro, tinham policiais, tinham manifestantes a favor dele, embora uma quantidade muito menor do que a esperada, e inclusive George Santos estava lá, para declarar o seu apoio ao Donald Trump. Então, o Donald Trump se entregou como parte desse acordo, se ele for condenado a todas as acusações, ele pode pegar até 136 anos de cana. E outra coisa importante de mencionar, ele não está inelegível, tá? Não tem digamos assim, uma lei da ficha limpa lá, tá? Ele só poderia se tornar inelegível se ele for de alguma maneira condenado pelo ataque ao Capitólio, porque é um ataque contra as instituições do país. Tá? Mas as acusações dele por eventual desvio de dinheiro de campanha para pagar as pessoas a não revelarem as coisas, eu estou usando plural porque o caso da Stormy Daniels é o mais conhecido, mas tem outros casos. Ele não fica inelegível. Claro, ele sofre um baque muito grande na imagem dele, especialmente perante parte do eleitorado, porque ele tinha aquela bandeira do Law and Order. Então, mas ao mesmo tempo, como o Matias mencionou muito bem, ele vai manter também o discurso de Marte, de que ele é perseguido pelo sistema, de que ele é o candidato anti-establishment, alguma coisa assim. E aí, o New York Times publicou uma matéria dizendo que a primeira vez, o Donald Trump, ele não é o primeiro presidente dos Estados Unidos a ser detido. Ele é o primeiro a ser preso formalmente, mas o primeiro a ser detido foi o Ulysses S. Grant em 1872 em Washington, onde ele foi parado por um policial por estar muito rápido em seu cavalo, tá? E eu estou muito bravo agora com o Ken Burns, porque o Ken Burns tinha que ter me contado essa história e ele nunca me contou, tá? Shame on you. Pois é, tive que aprender aí pelo New York Times. Deu no New York Times. Deu no New York Times, E essa história só foi revelada em 1908, inclusive. Continuando nos Estados Unidos, em Baltimore, a Procuradoria-Geral, via o Procurador-Geral Anthony Brown, publicou um relatório de 450 páginas, tá, contra a Arquidiocese de Baltimore, que fica em Maryland, acusando 158 padres de terem abusado sexualmente de mais de 600 vítimas desde os anos 1940, tá? O início dessa investigação foi em 2019, tá? E a investigação levantou mais de 100 mil
documentos. Isso é importante porque, assim como no caso, né, de Boston, que depois virou aquele, né, inspirou aquele filme Spotlight, isso pode gerar uma série também de necessidade de indenizações, né, pela Arquidiocese de Baltimore. No Wisconsin, por sua vez, né, os eleitores do estado elegeram a juíza Janet Protasiewicz, né, ela muito provavelmente descendente de poloneses que habitaram bastante a região. Né, Chicago mesmo que você mencionou, né? Chicago é uma das maiores cidades polonesas fora da Europa. Isso, né, da diáspora, digamos assim. E os eleitores elegeram ela para a Suprema Corte do Estado, tá? Então, agora a Suprema Corte, né, do Wisconsin terá uma maioria de juízes considerados liberais, incluindo aí na discussão sobre aborto de gestação, né, e faltando aí pouco mais de um ano para as eleições presidenciais. Falando em Suprema Corte dos Estados Unidos, meu caro Matias, né, nós temos duas notícias. Tá? A primeira delas é que a Suprema Corte do país decidiu, né, permitir que uma menina trans de 12 anos de idade, de West Virginia, possa competir em competições esportivas femininas. Tá? Porque o que aconteceu? Em West Virginia, tá? Tentaram banir, né? Teve uma determinação do estado para banir que crianças trans competissem, né, nas categorias esportivas que elas se identificavam. E representantes da família da menina entraram, né, com um processo que foi parar, né, na Suprema Corte. E a defesa da menina, entretanto, venceu, afirmando, né, que a decisão de West Virginia era inconstitucional, então que ela pode, né, competir na categoria que ela se identifica. Tá? Segundo um levantamento feito pela CBS, 20 estados dos Estados Unidos adotaram medidas de que de alguma maneira buscam impedir ou impedem, né, pessoas trans de competirem em categorias esportivas nas quais elas se identificam. E 2 juízes votaram contra, né? O Samuel Alito, que é um juiz conservador que foi indicado à corte, né, à Suprema Corte, pelo George W. Bush, o Bush filho, e o Clarence Thomas, né, que é o mais velho juiz da Suprema Corte, né, que foi nomeado pelo Ronald Reagan, também um conservador. A gente falou do Clarence Thomas, né, agora acho que foi no final do ano passado, né, porque mentira, o Clarence Thomas não foi nomeado pelo Reagan, ele foi nomeado já no governo Bush pai, tá? Eu fui colar aqui, mas outro conservador. Isso, né? E a esposa dele, né, a esposa do Clarence Thomas, a gente comentou sobre ele por conta da esposa. Isso, ela estava ali compartilhando os materiais dizendo que as eleições foram fraudadas e teria tentado influenciar o marido a, de alguma maneira, né, determinar uma recontagem na Geórgia, suspender o resultado das eleições, enfim, impedir a posse do Joe Biden de alguma maneira. E falando em Clarence Thomas, né, essa semana nós tivemos a agência ProPublica dos Estados Unidos publicando uma reportagem, né, dizendo que ele ganhou de presente diversas viagens de luxo, né, de um doador, né? E esse doador se chama Harlan Crow, que é um dos maiores doadores do Partido Republicano, incluindo viagens no jatinho particular, né, do Harlan Crow e também feriados ali, descansos no iate do Harlan Crow. Tá? E ele não divulgou, ele não elencou, não declarou, melhor dizendo, esses presentes, essas viagens que recebeu, já que membros do Congresso, juízes federais e juízes da Suprema Corte têm que declarar absolutamente todos os presentes que eles recebem acima de determinado valor. Então,
se você passa o feriado, né, no iate lá do bilionário, quanto custaria, sei lá, um pacote turístico que incluísse isso? Ele acima desse determinado valor, ele custaria, sei lá, $10 mil, tô supondo aqui. Aí você tem que declarar. E ele não declarou, né? Segundo a ProPublica, né, foram mais de uma dezena, tá, de presentes e viagens desde a década de 1980. Tá? Olha só, segundo a matéria, uma dessas viagens foram férias na Indonésia em 2019, que o valor, assim, de mercado, se você entrar lá no seu site favorito de comprar coisa de viagem, né? Eu não vou falar Decolar porque eles não patrocinam nós, mas se quiser patrocinar nós, a gente aceita, tá? Se quiser mandar umas viagens pra nós, enfim. Você entra lá e fala, putz, quero fazer aqui 2 semanas na Indonésia, viajando de primeira classe, ficando no hotel 6 estrelas em Bali, blá, 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 blá. Matias, era mais de $500 mil a viagem. Tá? Então, assim, ele recebeu um presente de $500 mil do mega doador republicano, um juiz da Suprema Corte, e não falou nada, tá? E assim, é que nem quando aqui no Brasil, né, por exemplo, teve recentemente, né, uns negócios lá em Lisboa, envolvendo os juízes do STF, aí depois teve um outro rolê lá, né, envolvendo um outro político, enfim, né, não quero falar, né, nenhum nome aqui, enfim, porque eu não quero ser processado. E aí, hoje, dia 7... o Clarence Thomas, né, disse que ele sempre cumpriu, né, com as regras, com as guidelines, e que ele não declarou as family trips com os seus dearest friends, ou seja, as viagens de família com amigos queridos, porque eram atividades pessoais que contaram, olha só, que contaram com a hospitalidade de amigos próximos e que não tinham relações com a corte, né? E quando ele diz não tinham relações com a corte, o que ele quer dizer é, não tinha um caso envolvendo o Harlan Crow na Suprema Corte que eu precisasse, né, falar. Então, assim, obviamente, né, fica bem suspeito. Aí vamos para o Tennessee, meu caro Matias, já que o que aconteceu no Tennessee, né? Nós tivemos, né, semana passada, em Nashville, no Tennessee, mais um tiroteio em massa em uma escola dos Estados Unidos, né, que deixou vítimas fatais. Acho que a gente até comentou isso aqui, não me lembro. Só um adendo que, nesse caso, Nashville é a capital do Tennessee, né? Uma das cidades mais populares, mas que também acaba sendo a capital. E aí nós tivemos um protesto perante a Assembleia Legislativa do Estado, né, contra, né, a política de armas do Estado, pedindo, né, uma manifestação pedindo por controle de armas, tá? Já que nesse episódio na escola, né, o criminoso / terrorista foi naquela escola confessional, a gente mencionou assim, agora me lembrei. Ele usou, né, 2 fuzis, né, e uma pistola automática, tá? E aí, nessa manifestação, pedindo por mais controle de armas, 3 deputados fizeram parte da manifestação. Justin Jones, Justin Pearson, tá? E Gloria Johnson. E ontem, quinta-feira, dia 6, a Assembleia Legislativa do Estado votou, né, para expulsar o Justin Jones e o Justin Pearson da Assembleia. Que coincidentemente então são negros. Mas e a Glória é branca. Exatamente. E a Gloria Johnson não foi expulsa, tá, da Assembleia. A expulsão dela precisava de mais um voto. E como você disse, né, os 2 deputados expulsos são jovens e negros. E ela é uma deputada veterana, branca e loira. E antes que alguém fale, você e o Matias estão problematizando, estão vendo racismo onde não tem, eu vou abrir aspas aqui, que foi citado inclusive pelos nossos companheiros do eixo político.
numa entrevista para a CNN, né, perguntaram para Gloria Johnson por que ela foi mantida, né, se ela participou do protesto. Bem, acho que é bem claro o motivo. Eu sou uma mulher branca de 60 anos e eles são 2 jovens negros. E o Justin Pearson, em uma coletiva de imprensa após o ocorrido, disse que não dá para ignorar a dinâmica racial do que aconteceu hoje, no caso, ontem. Isso. Lembrando que o Tennessee, né, é um estado do Deep South, né, foi um dos primeiros estados a declarar secessão, inclusive. É um estado, né, que manteve o escravismo. É importante a gente lembrar que os estados do Deep South, eles não aboliram a escravidão. Eles tiveram o fim da escravidão imposto a eles. Tá? Então, assim, todas as questões raciais permanecem. O Tennessee foi um dos estados com uma das leis de Jim Crow, as leis de segregação mais severas, inclusive, dos Estados Unidos. Né? Então, como o próprio deputado, né, agora ex-deputado, né, enfim, não sei se tem a possibilidade de recurso, enfim, mencionou, não dá para ignorar esse tipo de dinâmica. E um dos deputados da Assembleia, né, ao ser perguntado, né, por que a Gloria Johnson não foi expulsa, né, ele respondeu que foi porque ela não participou dos cantos, né, ela só estava na manifestação. Mas se você ver vídeos, você vê que ela claramente está cantando também. Né? Então é isso. E finalmente nos Estados Unidos, meu caro Matias, o Robert Kennedy Jr., tá, de 69 anos, anunciou que vai concorrer às primárias democratas, né, no ano que vem. Isso é importante por os 3 motivos. Né? Primeiro, ele mostra, né, como a candidatura do Partido Democrata não está tão definida assim em torno do Joe Biden. Né? Vamos lembrar que quando o Joe Biden foi eleito, ele foi eleito com a plataforma de ser um presidente de um mandato só. Né? Ele dizia que não seria candidato à reeleição. A ideia seria trabalhar a imagem da Kamala Harris como sua sucessora, porém ela tem sido, né, bastante apagada na sua atuação. Segundo, o Robert Kennedy Jr. mostra que, pelo menos nos Estados Unidos, ser anti-vacina não tem lado político, porque ele é um democrata que é anti-vacina, tá? Então, assim, não achem que anti-vacina lá é só os QAnon, só os republicanos mais extremistas, não, tá? O Robert Kennedy Jr. é um líder anti-vacina, tá? Né? Porque, lembrando, o movimento anti-vacina, ele começa, eu não vou dizer que o berço dele é nos Estados Unidos, não, o berço dele é no Reino Unido, né? Na Inglaterra ainda, que é quando você teve a primeira campanha de vacinação obrigatória. Mas nos Estados Unidos, os movimentos antivacinas sempre tiveram muita força em alguns períodos, porque aquela ideia do Estado não pode te obrigar. Né? Então, dane-se se é uma questão de saúde pública. Tá? O Estado não pode te obrigar a vacina. Então, você tem antivacina em tudo que é setor lá. Né? E terceiro, se ele for presidente, é importante olhar quem vai ser o vice dele, ou a vice dele. Porque tem um histórico familiar aí. Né? Eu fiz uma piada, você não riu, você não deu bola, mas tudo bem, então eu vou fingir que nada aconteceu. Dos Estados Unidos, meu caro Matias, agora sim a gente sai de lá, começa, né, embarca, né, na nossa viagem pela Bacia do Pacífico e vamos começar pelo Japão. Na verdade, a gente vai começar pelo Lula, porque por 2 motivos. Né? Primeiro, saiu a notícia, né, hoje, tá, pela repórter Mariana Holanda, hoje, dia 7 de abril, que ontem à noite, dia 6 de abril, quinta-feira, o Kishida Fumio, premier do Japão, ligou para o Lula e convidou o presidente brasileiro a participar da cúpula do G7, né, que vai ser realizado em Hiroshima, de 19 a 21 de maio. A gente já havia mencionado que, né, que o Japão vai sediar o G7, inclusive no contexto da visita do Kishida Fumio à Ucrânia, né, que ele era o único líder do G7 que ainda não tinha visitado a Ucrânia depois da invasão russa.
Alguns dos nossos ouvintes, né, a gente felizmente sempre tem ouvintes novos chegando, alguns já perguntaram, poxa Felipe, por que vocês falam os nomes japoneses ao contrário? Não, na verdade a gente fala os nomes japoneses da maneira com que o governo japonês pede para que seja falado, né, que é com o sobrenome primeiro, tá? Então assim, Kishida é o sobrenome, Fumio é o nome. E na tradição japonesa pede para que seja o sobrenome primeiro, o nome da família primeiro. Então é Kishida Fumio, mas normalmente na imprensa você vê na ordem abrasileirada, digamos assim, Fumio Kishida. Tá? Não é exatamente certo ou errado, é apenas uma questão ali de preferência, mas principalmente o governo, né, as autoridades japonesas, enfim, pedem para que essa identidade japonesa seja mantida e, sei lá, e não custa nada a gente fazer isso, porque não tem também controvérsia. Não é que nem falar, por exemplo, Mar do Japão, que alguns países falam Mar Amarelo ou Mar Oriental, porque para não dizer que o mar é do Japão, né, por exemplo, tá? Enfim, então o Lula foi convidado para participar do G7. Vai ser a terceira vez, né, que o Brasil participa do G7. As outras vezes foram 2004, 2009, ambas presidências do Lula, e desde 2009 o Brasil não era convidado. É importante mencionar uma coisa, assim, olha só como o Brasil voltou a ser importante com o Lula no cenário internacional. Sim, no cenário internacional, nesses meses de governo Lula, o Brasil passou a ter uma presença maior do que tinha no período Bolsonaro, e isso não há dúvidas. Porém, um dos motivos do Brasil não ter sido convidado no G7 nesse período é que esse é o período da consolidação do G20. Né? O G7 perdeu importância nesse período, porque você tinha o G20. O G7 voltou os países, especialmente os Estados Unidos, né, e o Reino Unido, passaram a voltar a destacar o G7, especialmente nos últimos anos, nos últimos 3 anos, mais ou menos. Para quê? Para fazer contraste à China e à Rússia, porque China e Rússia estão no G20, mas não estão no G7. Então é um fórum em que os Estados Unidos conseguem falar, digamos assim, só com os seus aliados, né? Canadá, Reino Unido, Itália, França, Alemanha e Japão. Joga em casa. Joga em casa, boa. Né? Então, porque assim, eu vi gente comemorando o convite nesse tom, digamos, olha só, o Brasil, o Lula é convidado pela terceira vez, só o Lula é convidado, tudo mais e tal, mas é importante destacar isso também, né? Aquele famoso episódio em que o Barack Obama fala que o Lula é o cara, foi num G20, por exemplo. Né? Então, período Dilma, governo Temer e tudo mais, você tinha um G20, você não precisava do G7. Né? Então é importante colocar nesse contexto também. E, aproveitando o nosso giro pelo Pacífico, né, vamos lembrar que terça-feira agora, dia 11, né, é o início da viagem do Lula à China, né, ele fica lá até sexta-feira, dia 14, né, é aquela viagem que foi adiada por conta da pneumonia do presidente Lula, onde ele vai se encontrar com o Xi Jinping, enfim, e vai levar uma grande delegação, incluindo tanto o presidente da Câmara, o Arthur Lira, quanto o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Aparentemente, o Geraldo Alckmin, né, lembrando que além de vice-presidente, o Geraldo Alckmin, né, é ministro também, né? Se o Geraldo Alckmin for para lá, né, for na viagem, quem ocupará, né, a presidência da República vai ser a Rosa Weber, né, que é a atual presidente da STF. Né? Se o Alckmin não for, aí o Alckmin assume, né, a presidência da República nesse período. E vamos ver aí como é que vai ser a visita, que, repito, vai ter uma delegação gigantesca. E assim, com todo respeito, não precisava da delegação tão grande assim, né? Mas vamos ver. E segundo o São Paulino Jamil Chad, é possível que o Xi e o Lula anunciem durante a viagem uma proposta conjunta para a paz na Ucrânia, coisa que a gente vai falar mais no próximo bloco. Ainda no Japão, infelizmente, ontem, né, desapareceu um helicóptero militar japonês que tinha 10 pessoas a bordo, perto da ilha de Okinawa, e hoje, tá, sexta-feira, dia 7, já foram encontrados destroços do helicóptero, tá, do modelo Black Hawk. Não se sabe ainda a causa da queda, né, agora foi confirmada a queda, nem localizados sobreviventes ou corpos dos ocupantes. Aí, antes da gente ir para uma notícia Japão-China, a gente vai passar por 2 notícias de curiosidade, né? Uma científica, né? Mas que a gente sempre tenta colocar coisas interessantes aqui também no programa, que é cientistas
perto da trincheira Izu Ogasawara, né, que é um dos locais mais profundos, né, dos oceanos, registraram o peixe nadando em águas mais profundas no mundo. Tá? Registraram um peixinho do gênus Pseudoliparis, tá? Nadando numa profundidade de 8.336 metros. A equipe que registrou é uma equipe nipo-australiana. Tá? Enfim, o peixe não é bonito, tá? Não ditem fotos no Google, porque aqueles bichos que, né, vivem em profundidades super profundas, enfim e tal. Quem ama o feio, bonito lhe parece, Felipe. Não, tudo bem. Não, peixinho, você é lindo. Você faz algo que eu jamais vou fazer na vida, que é nadar 8.000 metros de profundidade. Até porque 8.000 metros de profundidade, se você botar o dedo pra fora ali do batiscafo, sei lá, acho que você explode. Né? Mas então, para os nossos ouvintes oceanógrafos, fica aqui o registro, né? O adoçar na boca dos nossos ouvintes da oceanografia. Né? As festas no IO eram as únicas que eu tinha medo na faculdade. Porque aquele pessoal é maluco. Mas um abraço a todos vocês. Nós que crescemos, né, muita influência, né, ficando muito curiosos com as obras do Jacques Cousteau, né, numa infância inocente, sem saber que ele era racista e eugenista, né? Numa festa do IO, uma vez eu acordei na FAO. Pra você ver. Para os nossos ouvintes, né, que, enfim, IO é o Instituto de Sonografia da USP, e FAO é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e uma deve ficar o quê? 1 quilômetro da outra. Não chega a ser tão longe, mas a festa, pra ver como a festa foi boa. Pois é. E o que eu falei do Jacques Cousteau é verdade, tá, gente? Ele é um ícone da divulgação científica, ele é um ícone cultural importante, mas ele era um racista eugenista, tá? Que defendia basicamente que ele queria ser ali ele era um malthusiano, entendeu? Tipo, pobre não tinha que ter filho, enfim. Foi meio decepcionante quando eu aprendi isso uns anos atrás. A outra notícia japonesa, meu caro Matias, é que 2 cidadãos japoneses foram presos depois de entrarem numa trend das redes sociais do país. E eu digo, e assim, um tem 34, outro tem 35 anos, tá, gente? Não são adolescentes, não. Que é a do terrorismo do sushi. Que em vários restaurantes no Japão, né? Nós temos vários ouvintes que residem no Japão, por exemplo, nosso ouvinte Mili, né? Um abraço para ela, dentre vários outros, mas é que ela sempre comenta e tal. Em vários restaurantes japoneses, você tem ali coisas comunais, né? Temperos, enfim, tal. E aí tem lá numa rede, né, de restaurante chamado Yoshinoya. Nas mesas tem um potinho, né, com gengibre, né? O gengibre em conserva, que nem tem restaurante japonês aqui no Brasil, tal. E é um potinho comunal. Então o que acontece? Você usa, né, o hashi que você usa para pegar o gengibre e pôr no seu prato não pode ser o mesmo hashi que você usa para pôr na boca, né? E eles começaram a comer o gengibre diretamente do potinho, tipo botando a boca no hashi, o hashi de volta no potinho e tal, e filmando, né, tirando sarro lá e tal. E o gerente ficou pé da vida, chamou a polícia e os dois foram em cana. Tá? Então, né? E aí rola todo um debate sobre saúde pública, enfim, né? Né? O Japão, um país que, né, tem uma série de questões com isso, né? Por conta dos surtos de doenças respiratórias que a gente falou, né? Então muitas pessoas usam máscara mesmo sem uma obrigação disso. Enfim, então fica aí o registro da notícia interessante. E o ministro de Relações Exteriores do Japão, o Hayashi Yoshimasa, visitou o seu homólogo chinês, o Qin Gang, em Pequim essa semana. Tá? Conversaram, né, sobre questões de segurança, conversaram sobre a Coreia do Norte e também o ministro de Relações Exteriores do Japão pediu a libertação de um cidadão japonês, tá? Funcionário da empresa Astellas Pharma, que foi detido na China e ainda não está claro o motivo da detenção. Tá? Segundo o Ministério de Relações Exteriores do Japão, 5 cidadãos japoneses atualmente estão presos na China, 2 deles que já foram inclusive julgados e
condenados. Tá? Foi a primeira visita, né, de um ministro de Relações Exteriores do Japão a Pequim em quase 4 anos. Tá? Aí vamos para a China, né, meu caro Matias? Com 3 notícias. Tá? Começando pelo fato de que, nessa semana, o governo chinês publicou nas suas redes sociais um mapa, né, atualizado da fronteira com a Índia, em que os nomes de 11 locais foram publicados, a sua, digamos assim, versão chinesa dos nomes desses locais. Qual é o problema, então? Que esses 11 locais estão ao sul da linha McMahon, que é a linha que é a, de fato, fronteira entre China e Índia. Ou seja, a China está usando nomes chineses para locais que, na prática, hoje, são posse indiana. Segundo o governo chinês, ao publicar esse mapa, a China está apenas agindo de acordo com a sua soberania e respeitando a cultura e a ancestralidade desses locais. Tá? Os nomes foram publicados em chinês e em tibetano. O governo indiano, obviamente, rejeitou, né, condenou a publicação, né, desses mapas, a publicação desses nomes, né, segundo o porta-voz, né, do Ministério de Relações Exteriores da Índia, no Twitter, né, essa não é a primeira vez que a China realiza tentativas de impor mudanças culturais e que a região de Arunachal Pradesh sempre foi e sempre será uma parte integral e inalienável da Índia. Tá? Vamos lembrar aqui rapidamente, né? Nós tivemos, né, diversas escaramuças nessa fronteira. Em 2020, né, a questão da fronteira Índia e China foi o tema principal de um dos programas, né, porque naquela ocasião, né, nós tivemos a morte de mais de 20 pessoas, né, naquela fronteira. E qual é a questão? A fronteira entre Índia e China é orientada, né, como a gente mencionou, por essa linha McMahon. Felipe, por que tem esse nome em inglês? Porque o tratado, né, que organizou essa fronteira foi assinado pelo então Raj britânico, ou seja, o domínio imperial britânico no subcontinente indiano, e o governo do Tibete, que proclamou independência depois da Revolução Republicana Chinesa de 1911. Então, hoje, os dois países rejeitam esse acordo. Por quê? A Índia fala, olha, quem assinou esse acordo foram os britânicos, tá? Foi o programa 233, tá, gente? Para quem quiser ouvir. Lembrando que a Carol, ela depois linka também as nossas referências, as nossas dicas, lá no site do Xadrez Herbal, tá? Então, o governo indiano rejeita essa fronteira, falando, olha, quem assinou esse acordo foram os britânicos, não foi o povo indiano. E os chineses rejeitam esse acordo, falando, olha, quem assinou esse negócio foi o Tibete, que nem deveria ter existido, porque era parte da China que declarou a independência de maneira ilegal num momento ali de convulsão política chinesa. Então, as argumentações dos dois governos são de rejeitarem, né, o acordo de fronteiras, dizendo que ele não foi negociado pelos dois países de maneira soberana, e cada um busca reivindicar as suas pendências. Ah, mas Felipe, eu vi lá no Google... assim, esses locais são assim, no meio do nada, umas coisas ali no meio do Himalaia, poxa, parece tão insignificante. Por que eles estão brigando por isso? Porque ali nós temos diversas fontes de água importantes, tá? Inclusive, essa disputa fronteiriça entre Índia e China, se a China anexasse todo o território que ela deseja, por exemplo, comprometeria os projetos hidrelétricos indianos na região mais oriental do país, ali na região perto de Bangladesh, por exemplo. Tá? Então, porque assim, o Himalaia,
né? O Himalaia e o platô tibetano são fontes importantes de água, porque você tem a neve, aí tem o degelo, a água escorre, alimenta os rios, aí chove, evapora, volta, enfim, todo aquele ciclo que a gente vê na escola, né? Mas enfim, mas numa escala gigante, tá? Então, é importante também por isso, tá? Então, se você olhar no Google e falar, nossa, mas é umas passagens no meio do nada, no meio das montanhas, tem nada a ver e tal. Água, tá? Rolê é esse, principalmente. Também na China, meu caro Matias, a Santa Sé acusou na terça-feira, dia 4, né, de, pela segunda vez, violar o acordo, né, da concordata entre os dois países, que foi assinado em 2018, renovado em 2022, né, que estabelecia que tanto o governo chinês quanto a Santa Sé precisavam autorizar as indicações de bispos e padres no país. E agora, segundo a Santa Sé, pela segunda vez, a China nomeou um bispo, no caso o bispo de Xangai, o Shen Bin, sem o aval da Santa Sé, tá? Então a Santa Sé protestou, vamos ver como é que vai ser a repercussão disso, a negociação disso, lembrando que a China, né, é a questão da concordata mesmo, que nem tinha a questão da igreja no Brasil do século XIX, tinha a questão da concordata na Europa medieval e moderna, que é a disputa pelo poder político, né, dessas representações religiosas. E, finalmente, a China, na última quarta-feira, dia 5, solicitou à OMS que revise as práticas de exportação de chips, né, os semicondutores, por Estados Unidos, Japão e Países Baixos, afirmando que a China está sendo alvo de sanções ilegais que ferem a carta da OMC. Acho que eu falei OMS, inclusive, anteriormente, OMC, tá, gente? Organização Mundial do Comércio, pode ter sido ali uma cãibra cerebral. Da China, meu caro Matias, vamos para as Filipinas. Passar rapidamente, por quê? Vários dos nossos ouvintes marcaram a gente em notícias, em compartilhamentos de escaramuças entre revolucionários comunistas nas Filipinas e forças do governo, incluindo uma troca de tiros na Grande Manilha, né, a zona metropolitana da capital. A gente mencionou isso aqui já algumas vezes, alguns anos atrás até, no governo do Duterte ainda, mas assim, o que é importante a gente destacar para os nossos ouvintes, primeiro, as Filipinas, elas possuem movimentos comunistas, incluindo aí movimentos armados, né, guerrilhas comunistas, que operam especialmente no sul do país, há muito tempo, tá? Basicamente desde do período, remetem ainda ao período da dominação dos Estados Unidos no país, né? As Filipinas foram uma pós dos Estados Unidos até 1946. Elas ganharam muita força na Guerra Fria, claro, né? Então, assim, principalmente no governo Marcos. Isso, né? O pai do atual presidente, né? A ditadura do Fernando Marcos. Então, assim, primeiro é isso. Para muita gente é uma novidade, né? Mas nós temos guerrilhas comunistas com uma grande presença nas Filipinas, tá? Repito, especialmente na região sul, tá? E a outra coisa que é interessante de citar é que agora, com a eleição, né, do Bongbong Marcos, o filho do Fernando Marcos, que foi o ditador, né, das Filipinas, um ditador anticomunista no contexto da Guerra Fria, os grupos comunistas filipinos, muitos deles, retomaram a luta armada, que estava, não vou dizer paralisada, né, mas estava ali em menor escala, né, menor intensidade nos últimos anos. Retomaram por conta tanto da retórica do Bongbong Marcos quanto pela ligação dele, né, com né, a questão do pai dele e tudo mais. Então, assim, isso não é exatamente uma novidade no caso filipino. Essas escaramuças em que, enfim, nós temos mortes, enfim, também não são uma novidade. Agora, é importante mencionar também que, pelo menos nesse momento, né, algumas semanas atrás a gente falou até, por exemplo, do assassinato do governador da Ilha de Negros, né, na Filipinas, né, por exemplo, que pode ter ligação com os comunistas filipinos. Nesse momento, não tem uma ofensiva geral dos grupos comunistas, ou não há nada que indique que as guerrilhas comunistas filipinas estejam próximas, por exemplo, de tomarem a capital, de tomarem o poder, tá?
Outra questão importante de mencionar é que as Filipinas também têm a Frente Nacional de Libertação do Povo Moro, que é um grupo armado muçulmano religioso, né, que opera especialmente na região de Mindanao, né, que também é no sul do país, né, e que é o grupo armado, né, talvez mais forte operando nas Filipinas nos últimos anos. O Duterte, inclusive, realizou, né, aquelas conversas de paz com a Frente Moro, e que a Frente Moro e as guerrilhas comunistas são inimigos, tá? São opositores entre eles. Tá? Então, assim, a situação nas Filipinas ela é bastante complexa, até pela característica geográfica do país, das ilhas, né? Então, muitos grupos que operam, por exemplo, mais ao sul, em Mindanao, não operam mais ao norte, em Luzon, por exemplo, que é onde você tem as bases dos Estados Unidos, né? Então, a situação filipina ela é bastante curiosa, ela é bastante interessante, ela é bastante complexa. Então, fica aqui uma contextualização para os nossos ouvintes por conta dessas notícias dessa última semana. Das Filipinas, meu caro Matias, vamos para a Malásia, já que o parlamento malaio aboliu, tá, a pena de morte para homicídio e tráfico de drogas. Tá? O uso da pena capital, porém, vai permanecer para condições excepcionais, como assassinos em série e rebeliões contra o governo. Tá? Para homicídio, por exemplo, a pena agora, em vez de pena capital, é de até 40 anos de prisão e 12 chibatadas. Tá? Bem, da Malásia vamos para Palau, já que o governo aprovou uma lei que proíbe a importação, publicidade e venda dos chamados e-cigarettes, né? Que é o vape, né? O pendrive. Fumar pendrive, né? Enfim, essa lei vai entrar em vigor daqui a 60 dias, ou seja, a partir do dia 29 de maio, pessoas físicas ou comerciantes que violarem essa lei podem pagar multas de $1.000 a $20.000, né? De acordo com a primeira-dama, a Valerie Whips, e que também preside a Coalizão do Tabaco, ela diz que os cigarros eletrônicos são feitos especialmente para atrair pessoas jovens e que isso está levando uma geração inteira a um produto que foi visado para o mal, né? Então tem todo esse debate, né, em relação ao consumo cada vez menor do tabaco em si, né? Mas o público jovem tem sido atraído pelo cigarro eletrônico, pensando que não faz mal quanto o cigarro convencional. É uma porta de entrada para drogas mais pesadas. Drogas mais pesadas. Enfim, nada de vape. De Palau, infelizmente, vamos para Papua Nova Guiné, meu caro Matias. Eu digo infelizmente porque tivemos um terremoto no país, no último dia 2 de abril, de 7.1 na escala Richter, que deixou pelo menos 8 pessoas mortas e 17 pessoas tiveram que ser hospitalizadas, além de danos físicos, né, de danos materiais. De Papua Nova Guiné, vamos para a gloriosa República de Vanuatu. Né? Lembrando que no último programa, a capa do programa foi o premier de Vanuatu. Um abraço aí a todo mundo da Embaixada de Vanuatu. E por quê? Porque os Estados Unidos anunciaram que vão abrir uma embaixada no país. Até nesse momento, né? A gente falou das Ilhas Salomão, por exemplo, né? Que a embaixada dos Estados Unidos nas Ilhas Salomão foi fechada, né, durante o governo Bill Clinton por razões econômicas, né, acumulando, né, com outras representações no país, e o governo dos Estados Unidos decidiu, né, ano passado, efetivou isso esse ano, né, reabrir a sua embaixada nas Ilhas Salomão para o quê? Para conter a presença chinesa na região. E agora Vanuatu também terá a sua própria embaixada, né, para, novamente, conter a presença chinesa na região. É basicamente isso, é para ter um contato permanente. Até esse momento, as relações entre Estados Unidos e Vanuatu eram acumuladas justamente na embaixada de Papua Nova Guiné.
Tá? O governo dos Estados Unidos também planeja embaixadas possivelmente em Tonga e em Kiribati, todas elas que eram acumuladas em Papua Nova Guiné. Passaremos rapidamente pela Nova Zelândia, né, já que essa semana tivemos o discurso de despedida, né, de Jacinda Ardern, né, a Jacinda sua linda do nosso querido Átila, que deixou de ser a premier da Nova Zelândia, né, renunciou ao cargo e agora realizou o seu discurso de despedida. Né, ela, inclusive, abriu, né, o discurso com palavras em Maori, tá? Da Nova Zelândia a gente cruza o Pacífico, vamos até o Peru, meu caro Matias. Começando pelo fato de que o Peru sediaria, né, em novembro, né, de 10 de novembro a 2 de dezembro, a Copa do Mundo Sub-17. Né? Porém, agora, né, o governo peruano, no dia 3 de abril, decidiu retirar a sua... Não era nem candidatura, né? Já ia receber, né? Decidiu abrir mão, né, de receber o torneio, já que afirmando que não teria mais condições financeiras de completar a infraestrutura necessária e também temia por condições de segurança durante o torneio. Tá? Então, grana e segurança. Semana passada a gente mencionou, né, que a Copa do Mundo Sub-20 iria ser na Indonésia e, pelo fato da Indonésia não aceitar a delegação israelense, foi retirada do país e agora a Sub-17, e a gente ainda vai falar de outro mundial esportivo nesse programa que tem ligações políticas. Tá? No caso do Sub-17, eu não sei se pode vir para o Brasil, né, mas o Brasil é o atual campeão. Né, então... E no caso do Sub-20 parece que vai para a Argentina. Então não sei, né? Mas o Sub-17 aí, enfim. Então... Que inclusive não tinha conseguido a classificação. Ó a marmelada aí. Né? Mas enfim, tragam algum deles para o Brasil. De preferência o Sub-20. Mas é isso. Então, a situação no Peru, né, que a gente vem falando bastante há anos. Lembrando que o Matias foi a única pessoa da imprensa brasileira que antecipou a vitória do Pedro Castilho. E agora a situação no Peru deteriorou ao ponto de que o país não vai conseguir receber a Copa do Mundo de Futebol Sub-17. Também no Peru, o Congresso... Que, inclusive, o sul-americano está sendo disputado neste momento. Né? E onde é que é? No Equador, país também que não está passando por um momento de estabilidade. Tá super tranquilo. E também no Peru, meu caro Matias, o Congresso peruano rejeitou uma proposta do Peru Libre, né, o partido de esquerda, para o impeachment da Dina Boluarte por incapacidade moral, aquela possibilidade de impeachment muito esquisita que tem no Peru, né, porque é muito subjetiva. Lembrando que eu trouxe recentemente para o programa que o Congresso peruano tem menos respaldo da população do que a própria presidenta. Que já não tem muito respaldo. Que já não tem muito respaldo, mas o Congresso consegue estar pior do que ela, né? E que, inclusive, enquanto o país está aí nessa crise política, ela estava inaugurando a segunda pista do aeroporto Jorge Chaves, né? No que ela declarou que é um marco para a história do país, porque converterá o primeiro terminal aéreo nacional no mais moderno da América do Sul. Lembrando que o Peru é um dos países da região cujo turismo tem a maior participação no produto interno bruto, né? E eu já falei aqui, a única pessoa que pode salvar o Peru é Paulo Guerreiro. Só ele pode unificar o Peru. Mas isso daqui, esse voto, tá, gente, do Peru Libre, né, que teve 37 votos, precisava de pelo menos 52, era para iniciar o procedimento de impeachment, tá? Não era nem o impeachment em si, era para iniciar um processo de impeachment. E foram 37 votos a favor, 64 contra e 10 abstenções. E ainda no Peru, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, na última quarta-feira, ordenou a prisão do ex-presidente peruano Alejandro Toledo, né, e ele será extraditado ao Peru, né, onde ele enfrenta acusações de corrupção no seu governo de 2001 a 2006. Do Peru, meu caro Matias, a gente vai justamente para o Equador, né, já que
semana passada, né, mencionamos que o parlamento equatoriano, né, autorizou, né, a abertura do processo de impeachment contra o Guilherme Lasso, e no sábado, dia 1º, o Guilherme Lasso fez um discurso televisionado dizendo que o país está enfrentando um aumento da criminalidade, da insegurança, né, e por isso autorizou o porte de armas por civis. Né? Então, assim, tipo, olha... O narcotráfico está travando uma guerra pelo porto de Guayaquil. O que isso vai resolver? O cidadão comum com uma pistola na cinta, é isso? E detalhe, né? Qual a parcela da população equatoriana hoje que pode comprar uma arma de fogo ainda por cima? Né? Ainda tem essa, porque o país, né, está em uma crise econômica e foi declarado um novo estado de emergência em Guayaquil, justamente. Né? Então, assim, é o canto do cisne, tá? do período Guilherme Lasso. Do Equador, vamos para a Colômbia, meu caro Matias, já que, segundo a ONG Frontline Defenders, né, defensores na linha de frente, né, que reúne e compila informações sobre defensores dos direitos humanos, em 2022, 186 pessoas ligadas à defesa dos direitos humanos e direitos populares foram assassinados na Colômbia. Isso dá 46% das mortes globais da categoria. Tá? Segundo a mesma ONG, foram 401 assassinatos em 26 países diferentes. Tá? E 46% deles na Colômbia, né? Incluindo aí lideranças indígenas, lideranças ambientais e lideranças por defesa de projetos, por exemplo, de reforma agrária. Tá? Segundo a mesma ONG, 22% das mortes foram de 22% das mortes globais, tá? Foram de lideranças indígenas. O Brasil está na 4ª posição do ranking. Tá? Colômbia, Ucrânia, México, Brasil. Ainda na Colômbia, tivemos desdobramentos, né, daquele ataque a posições militares em Catacumbo, no departamento de Norte Santander, no qual morreram 9 soldados e tiveram mais 7 feridos, já que o exército fez operações no departamento vizinho de Arauca, também na fronteira com a Venezuela, no qual acabaram matando 2 guerrilheiros do ELN, além de 2 detidos da mesma organização. Da Colômbia, meu caro Matias, vamos para El Salvador, onde nós tivemos a publicação de mais um relatório da Anistia Internacional, afirmando que o governo salvadorenho, do Nayib Bukele, está sistematicamente violando direitos humanos, tá? Incluindo aí o uso de tortura e de desaparecimentos forçados. Tá? Segundo o relatório, 132 pessoas morreram sob custódia do Estado no último ano. Tá? Né, como parte da guerra às gangues, da guerra às drogas, que é baseada, né, no estado de exceção, que foi declarado em março de 2022 e periodicamente renovado. Né? Então, o El Salvador está num estado de exceção tem mais de um ano já e abriu, né, um dos menores países do continente americano e talvez um dos menores do mundo, abriu a maior prisão do mundo. Né? Esse é um negócio que não faz sentido. Né? Então, mais um relatório desse. E de acordo com a Human Rights Watch, em parceria com a Cristosal, dessas mais de 65 mil detenções durante o regime de exceção, tivemos centenas de detenções de inocentes, muitas das quais permaneceram incomunicadas durante dias e algumas, inclusive, morrendo nas prisões. E, finalmente, a gente vai passar pela Guatemala, justamente por encontro entre a Tsai Ing-wen, a presidente de Taiwan, e o presidente guatemalteco, né, o Alejandro Giammattei. Eles que fizeram, inclusive, uma cerimônia nas ruínas de Tikal, né, que era uma das principais ruínas maias, né, foi uma das principais cidades maia. A gente falou... Teve uma efeméride ligada a Tikal alguns programas atrás, algumas semanas atrás, não vou me lembrar exatamente qual. E a cerimônia
teve inclusive a assinatura, né, de uma, digamos assim, de uma renovação do reconhecimento de Taiwan pela Guatemala como a única república da China. Tá? E o Giammattei disse, né, na cerimônia, que Taiwan é a única e a verdadeira China. E também, como parte da visita, nós tivemos a inauguração de um hospital na cidade de Chimaltenango, que foi financiado por Taiwan. Financiado não, foi construído por Taiwan, né? Não é financiamento porque não vai ter pagamento de volta. Foi uma doação de $22 milhões para a construção desse hospital.